Bom, vamos fazer mais um exercício, agora de reflexão total, um exercício bem bonito, que diz o seguinte: deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos immiscíveis. Então, antes de continuar lendo, vamos analisar aqui. Primeiro, ele quer que vai acontecer reflexão total. Então, antes de mais nada, eu vou lembrar para vocês a condição para que aconteça a reflexão total. Para acontecer a reflexão total, duas são as condições aí. Para quem quiser lembrar direitinho, isso está no meu vídeo. Aqui, deixa eu olhar. No vídeo V4. No vídeo V4 eu explico direitinho ângulo, limite, reflexão total, mas para quem já assistiu ou já sabe a matéria, só vou recordar. A reflexão total, para ela acontecer, duas são as condições. Primeiro, a luz ela tem que estar tentando ir de um meio mais refringente e ela tem que estar tentando passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, do N+, para o N-. Aí pode ser que ela se afaste tanto da normal que chega uma hora que ela bate e volta, que é a reflexão total. A outra condição é que o ângulo de incidência da luz tem que ser maior do que o ângulo limite. Lembrando que o ângulo limite é aquele ângulo de incidência quando a luz sai praticamente rasante, né? Então essas são as duas condições para acontecer a reflexão total, sendo que nesse exercício a gente só vai usar a primeira, que a luz esteja tentando ir de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Agora, se vocês olharem a figura, aqui está o raio de luz, né? Primeiro ele passa aqui do ar para o líquido A, e aqui, ó, nesse ponto é onde ele quer que aconteça a reflexão total. Repara, a luz está batendo aqui e não está passando, está voltando. Bom, se nesse ponto está acontecendo reflexão total, então a gente tem que usar essa condição aqui, ó. Se está acontecendo a reflexão total, e é isso que ele quer, então está acontecendo isso também. A luz tem que estar tentando ir do N+ para o N-. Ela tem que estar dentro do N+. E ela tem que estar tentando passar para o N-. Então, a luz está dentro desse meio aqui, ó. E ela está tentando passar para o B. Ela não vai conseguir, mas ela está tentando entrar no B. Ela não vai conseguir justamente porque vai acontecer a reflexão total. Mas, para que aconteça a reflexão total, esse meio A tem que ser o N+, e esse meio B, líquido B, tem que ser o N-. E assim eu garanto essa condição aqui satisfeita. Ó. A luz está no líquido A. Se ela está no líquido A, ela está dentro do N+, e ela está tentando ir para o líquido de baixo, tentando ir para o N-. E, portanto, esse líquido A tem que ter um índice de refração maior do que o líquido B. Continuando a ler o enunciado. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? Para quem não sabe o que são líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. E não sei se vocês sabem, vocês já devem ter visto lá em hidrostática, e se não viram um dia vão ver, que quando você coloca junto no mesmo recipiente dois líquidos immiscíveis que não se misturam, e você espera eles atingirem o equilíbrio, o líquido de baixo sempre vai ser o mais denso entre os líquidos. Então, por exemplo, se eu coloco água e óleo, a água vai para baixo. Por quê? Porque ela é mais densa que o óleo. O óleo é menos denso que a água. Não sei se vocês sabem, mas a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e o do óleo geralmente é da ordem de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Portanto, a água é mais densa, então ela fica embaixo. É por isso que se você joga a gotinha de óleo na água, você vai ver que a gotinha de óleo fica suspensa, ela não desce. Por quê? Porque o óleo é menos denso, ele fica em cima, e o mais denso que é a água fica embaixo. Então, nesse caso aqui, repara que o líquido B ficou embaixo. Se o líquido B ficou embaixo, ele é mais denso que o líquido A. Portanto, a densidade do líquido B é maior do que a densidade do líquido A. Então, eu vou chamar a densidade do líquido B de D+, e a densidade do líquido A de D-. Agora, olha, antes da gente ver a tabela quais líquidos que satisfazem essa condição, tenham em mente, ó, o líquido A, dá uma olhada, ó, olha, presta bastante atenção nisso. O líquido A tem que ter um índice de refração maior. E o líquido B um índice de refração menor. Mas a densidade não, a densidade é o contrário. O líquido A está em cima. Se ele está em cima, a densidade dele tem que ser menor. E quem fica embaixo? Quem fica embaixo é o mais denso, mais pesadão. O líquido mais denso desce, fica embaixo. Então, o líquido mais pesado, mais denso, desce, vai ficar embaixo. O líquido mais leve, menos denso, portanto, fica em cima. Já o índice de refração não, o índice de refração tem que ser o contrário.
O índice de refração maior tem que estar em cima e o menor tem que estar embaixo. Por que, que o índice de refração maior tem que estar em cima e o menor tem que estar embaixo? Porque ele quer que aconteça a reflexão total aqui. E para acontecer a reflexão total aqui, a luz tem que estar tentando ir do N+, para o N-. Ela tem que estar dentro de um N+, tentando passar para um N-, senão não aconteceria a reflexão total. Então o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar qual alternativa que satisfaça essas duas condições ao mesmo tempo. Então ele dá os líquidos aqui, os líquidos que a gente tem disponível, e ele dá o N e dá a densidade. Ó. Eu chamei a densidade de D, ele chamou de ρ, tanto faz, né? Mas é densidade, né? O que importa é que é densidade. E aí ele quer saber, nas alternativas aqui, qual dessas que poderia ser. Com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são, respectivamente... Então, vamos ver a primeira alternativa. O A como sendo o líquido 1, e o A como sendo o líquido 1, e o B como sendo o líquido 2. Vamos ver se isso é possível? Vamos olhar lá na tabela e ver se isso é possível. Como a gente vai ver se isso é possível, professor? Olhando os valores de densidade e de índice de refração. Ele quer que o A e o B sejam, respectivamente, o 1 e o 2. O A, o 1, o B e o 2. Se o A for o 1 e o B for o 2, se o A for o 1, então o líquido A é o líquido de cima. Se o A for o 1, quanto que vai valer o índice de refração dele? O índice de refração dele vai valer 1,33. 1,33. E o índice de refração do B, do líquido de baixo? Ops. Ele quer que o B seja o 2. E o índice de refração do 2 vale 1,5. Essa primeira coluna está o índice de refração aqui. Ó. Aí o índice de refração desse daqui seria 1,5. Isso é possível? Não, isso não é possível. 1,50, né? Por que isso não é possível? Porque a gente já viu que esse índice de refração aqui de cima tem que ser maior do que o de baixo. E assim como nessa alternativa que ele deu para a gente, ele quer que o líquido A seja o 1 e o B seja o 2. Se isso for verdade, o índice de refração do A vai ser 1,33 e o do B vai ser 1,5. Qual é maior? Que número é maior? 1,33 ou 1,5? 1,5 é maior, mas não pode, tem que ser menor para acontecer a reflexão total. Lembra que para acontecer a reflexão total, esse daqui de baixo tem que ser o N-, tem que ter um N menor. E nesse caso não teria, portanto essa alternativa está eliminada. Essa eu sei que não é. Aí a gente vai para a próxima alternativa, 1 e 3. Então vamos colocar aqui do lado. Ó. Se o A fosse o 1 e o B fosse qual? O 3. Então se o A fosse o 1 e o B fosse o 3. Então se o A fosse o 1, o índice de refração dele seria 1,33. Então isso eu mantenho aqui, 1,33. Se o A fosse o 1, aqui ficaria o índice de refração dele seria 1,33. E se o B fosse 3, o índice de refração dele seria 1,40. 1,40. Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu apagar 1,50 e vamos colocar 1,40. Aí o índice de refração dele seria 1,40. E agora, pode? Também não pode. Eu não preciso nem olhar a densidade por enquanto, né? Aqui já não satisfaz, porque lembra que o de cima tem que ter um índice de refração maior. E aqui, se fosse assim, se esse tivesse 1,33 e esse 1,40, que é o que ele está dizendo, né, o líquido 1 e o líquido 3, essa condição já não seria satisfeita. Porque eu preciso, para acontecer a reflexão total, eu preciso que esse índice de cima seja maior que o índice de baixo, e não menor. E o número 1,33 é menor do que 1,40, né? Então não daria certo. Então essa alternativa B também está eliminada. E vamos tentar agora a alternativa C. Que vocês vão ver que a alternativa C vai ser a alternativa correta, né? Vou até mudar de cor. A alternativa C diz que o líquido A e o líquido B serão respectivamente o 2 e o 3. O A, o 2 e o B, o 3. Vamos ver se isso é verdade. Se o A for o 2, quanto que vai valer o índice de refração dele? Se o A for o 2, deixa eu apagar aqui. Se o A for o 2, o índice de refração dele vai ser 1,5. Olha aqui na tabela. Ó. Se o A de cima for o 2, o índice de refração dele vai ser 1,5. Então vamos colocar aqui o índice de refração. 1,5. E se o B for o 3, é 2 e 3 que ele falou, né? Isso. 2, olha aqui, ó, 2 e 3. Se o B for o 3,
O 3, o índice de refração é 1,40. Ó. Então, o índice de refração desse daqui seria 1,40. Então, pelo índice de refração, daria certo. Pelo índice de refração, daria certo. Dá uma olhada. Ó. O A, o índice de refração 1,5, 1,50, né? E o B, índice de refração 1,40. Ora, todo mundo sabe que 1,50 é maior do que 1,40, não é verdade? Portanto, satisfaria essa condição aqui. O líquido A tem índice de refração maior e o líquido B tem índice de refração menor. Mas falta ainda olhar a condição da densidade. Essa satisfez. Mas e a da densidade? Vamos ver se satisfaria também. Bom, se o A for o 2 e o B for o 3, né? Se o A for o... Esse aqui é o A e esse aqui é o B, quanto que vale a densidade do líquido 2? A densidade do líquido 2 vale 0,87. Portanto, essa densidade aqui seria 0,87. E a densidade do líquido 3, que seria o B, né? A densidade do líquido 3 é 1,25. A densidade está nessa coluna aqui, né? A densidade 1,25. E aí, pode? Pode também, né? Tá tudo certo. Por quê? Por que está tudo certo, professor? Porque essa densidade aqui, 0,87, é um número, é uma densidade menor do que essa, que é 1,25. E é isso mesmo que tinha que ser. A densidade do líquido de cima tinha que ser menor do que a densidade do líquido baixo. Portanto, essa alternativa satisfaz a alternativa 3. Alternativa C, desculpa. Por quê? Porque se esse líquido A for o 2, se o líquido A for o 2 e o B for o 3, o A vai ter um índice de refração maior do que o B, que é o que precisa para acontecer a reflexão total, e o A vai ter uma densidade menor do que o B, que é o que precisa para o A ficar em cima e o B embaixo. Portanto, satisfez as duas condições. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C de cenoura. Muito obrigado e até um próximo exercício. Até logo.